Victor Dibi é mestre e doutor em cirurgia digestiva, doutor em cirurgia do aparelho digestivo pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em cirurgia geral abdominal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduado em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, onde fez residência médica em cirurgia geral. Pós-graduado em endoscopia digestiva pela PUC do Rio de Janeiro. É especialista e membro titular das sociedades Federação Internacional de Cirurgia Metabólica e da Obesidade, Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, SBCBM. É o atual responsável na região norte pela Comissão de Sindicância e Qualificação de Novos Cirurgiões para a SBCBM, ocupando este cargo desde 2015. Foi o pioneiro no Amazonas em cirurgias digestivas realizadas por videolaparoscopia, tendo realizado a primeira colecistectomia por vídeo em 1991 e a primeira cirurgia bariátrica bypass gástrico por videolaparoscopia em Manaus, cirurgia da obesidade, em 2003. Organizou diversos eventos médicos de cunho nacional. Promove intensamente produção científica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva Amazonas. Você que nos acompanha aí na TV aberta pelo canal digital 2.1, pela NET no canal 13 e também pelas redes sociais. Além da Rádio Cultura do Amazonas, em ondas tropicais. Além do nosso convidado muito especial de hoje, Dr. Victor Dibi, nós temos também uma bancada pra lá de especial, né? Aqui, à minha direita, o colega Agnaldo Oliveira, que é jornalista. Aqui à minha esquerda, Álvaro Corado, também jornalista. E aqui à minha direita, Renata Félix. Muito obrigado por aceitar aqui o convite. Muito obrigado, doutor Victor. Já faz o quê? 14 anos que o senhor, a última vez que o senhor esteve aqui no Roda Viva, foi isso? 12 a 14 anos. Exatamente. A primeira pergunta não podia ser outra, né? Porque em 14 anos a medicina dá um salto, não é isso? Sim. Ao mesmo tempo que a obesidade também deu um salto muito grande, nós no Amazonas estamos numa colocação muito perigosa. Que avanços o senhor poderia citar na sua área específica da cirurgia bariátrica? Nós atuamos na cirurgia bariátrica já há 15 anos e tivemos a oportunidade de iniciar o serviço por videolaparoscopia aqui em Manaus, na época. E, obviamente, que 15 anos já representa uma jornada bem extensa, que nos proporcionou, por estarmos envolvidos nessa área, nessa especialidade diretamente, nos ocupa quase 24 horas por dia, isso nos fez avançar, né, no conhecimento, na capacidade técnica e também nessa sequência e conjuntamente a isto, nós observamos um incremento assim, muito importante na tecnologia que nos serve para a realização das cirurgias. Então, as cirurgias por vídeo, elas são muito dependentes de tecnologia, então nós unimos tecnologia avançada. Você vê, por exemplo, se você comparar hoje um computador com o que tínhamos há 15 anos, é muito diferente. Então, a mesma coisa se aplica para os recursos tecnológicos que nós podemos empregar hoje nas cirurgias. Alia-se a isso a nossa condição técnica de treinamento. Então, fazendo 5, 7 cirurgias, 10 cirurgias, 15 cirurgias por semana, ao longo de 15 anos você começa a dominar bem tecnicamente, entender melhor a doença obesidade, entender qual técnica indicar para cada paciente especificamente, porque isso é necessário, você precisa avaliar o seu paciente antes de indicar a cirurgia. Nem todo paciente ele tem essa indicação, então, quer dizer, a avaliação ela começa lá atrás, no consultório, num preparo que demanda em torno de 3 meses. Então, hoje o que eu posso dizer, a cirurgia ela é muito segura. Nós viemos de uma época em que havia um estigma de ser uma cirurgia muito perigosa, de ter resultados catastróficos. E isso se entende porque antes desse período as cirurgias eram feitas de modo aberto, através de grandes incisões, e que tinham muitas complicações. Então os médicos também não eram muito experientes. Com a evolução, como eu lhe falei, a cirurgia hoje ela é muito segura, mais segura
para você fazer uma correlação, que uma colestectomia, o que é isso? Cirurgia de vesícula, que é feita por vídeo. O índice de complicações hoje da cirurgia bariátrica é menor do que da colestectomia por vídeo. Doutor, o senhor vai ganhar hoje aqui no programa uma caricatura muito especial do artista plástico, né, Euros Barbosa, que está aqui, que lhe chamou a atenção e interesse desde o início. Isso. Né, que está lhe observando já há dias e vai lhe presentear com uma obra especial ao final desse programa. Eu agradeço com a percepção do que o senhor disser hoje aqui, então, muito cuidado. E quero dizer também que o Café Arte está patrocinando aqui o Roda Viva Amazonas. Eu já convoco o meu amigo Aguinaldo a fazer a primeira pergunta. Doutor Dito, boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, Cristóvão. Eu queria voltar exatamente ao início da cirurgia bariátrica. Eu me lembro muito bem, naquela época a gente fazia muitas reportagens, né, como jornalista de televisão também que fui, sobre a revolução, né? O senhor falou de evolução agora há pouco, sobre a revolução. Qual era naquele tempo a percepção de valor de que a vida de um paciente iria mudar e qual é a percepção de valor hoje, né, considerando essa evolução? O senhor falou que era uma cirurgia aberta, né? Hoje a tecnologia evoluiu e isso mudou. Hoje o paciente ele vai com mais tranquilidade para a mesa de cirurgia, digamos assim? Sem dúvida. Quando você trabalha com procedimento cirúrgico, tem que estar sempre na mente do cirurgião uma correlação entre risco e benefício, certo? Então, o risco da cirurgia bariátrica nos primórdios da técnica eram grandes. Tanto é que operavam-se quem? Pacientes super obesos. Não sei se você lembra disso. Sim. Aqueles que eram considerados assim, totalmente fora da média. 100, 150 quilos acima do peso, 200 quilos acima do peso. Então, a isso juntava-se duas situações importantes. Uma, cirurgia mais arriscada por ser aberta. 2, pacientes mais graves. Então, selecionava-se os pacientes mais graves para fazer uma cirurgia que era de cunho mais arriscada. Então, criou o estigma que eu falei há pouco. Então, hoje a percepção é outra. Até nos super obesos, nós fazemos essa cirurgia através de pequenas incisões, tá? Com um grau de risco também bem pequeno. Isso se deve, como eu falei, tecnologia melhorada, cirurgião mais capacitado, mas, sobretudo, ao preparo que nós fazemos antes da cirurgia. Eu considero que esse é o fator, talvez, diferencial no resultado. Nós aprendemos a trabalhar pré-operatoriamente esse paciente, para que ele chegue à cirurgia, depois de 3, 4 meses, dependendo de cada caso, com um nível de condição cirúrgica bem melhorado em relação à primeira consulta dele. Então, isso é feito através de... O cirurgião cuida, mas ele deve estar cercado por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos que fazer um bom preparo nutricional. O paciente precisa perder peso. E isso é um fator sine qua non para que a gente opere. O paciente que não perde peso, e perder peso significa perder entre 6% e 10% do peso inicial. Esse paciente melhora muito a condição cirúrgica cardiorrespiratória, a condição do fígado dele. Então, ele vai para uma cirurgia, vai fazer a mesma cirurgia com um grau de risco inerente ao paciente melhorado. Então, sim, se o risco é menor, nós consideramos a cirurgia hoje com mais brevidade. Não se espera o paciente chegar num quadro de super obesidade. Nós podemos indicar a cirurgia quando o paciente está com obesidade moderada ainda e, eventualmente, já tem alguma comorbidade associada a esse ganho de peso. Eu li algumas coisas relacionadas à cirurgia bariátrica e eu entendo que parte dessa evolução é considerar a cirurgia bariátrica como um procedimento que serve para resolver outros problemas, como é o caso do controle da diabetes. Né? E aí isso me chama um pouco a atenção, porque a gente só olha a cirurgia bariátrica do ponto de vista do emagrecimento, do controle de peso. E me parece que com esse processo de evolução, tem esse ganho também. É isso mesmo? Como é que isso hoje está sendo aplicado? Deixa eu falar uma coisa para você, Álvaro. Quando nós falamos em obesidade, nós falamos de um excesso de peso, mas existem, nós podemos separar ou estratificar a obesidade de acordo com o tipo
que ela se apresente. Qual é a obesidade que mais chama a atenção do cirurgião em termos de probabilidade do paciente desenvolver essas comorbidades? Aí a gente está falando de diabetes, de hipertensão, de dislipidemias, né? Elevação de colesterol, triglicerídeos, de esteatose hepática. Saiba que a esteatose hepática hoje, por gordura, esteatose hepática significa infiltração de gordura no fígado. É a gordura no fígado, né? Ela é uma das principais causas hoje de transplante hepático. Não a esteatose em si, mas a evolução da esteatose, que evolui para fibrose e cirrose hepática. Isso é uma coisa nova, entendeu? Então, assim, o tipo de obesidade, que é aquela obesidade androide, que é mais comum no homem, mas não só do homem, mas mais comum do homem, que é a obesidade abdominal mais centralizada, e não aquela a obesidade ginoide, que é mais da mulher, que é mais distribuída, né? Essa obesidade abdominal, que está associada à gordura visceral, à gordura intraabdominal, ela é que está muito, muito relacionada com essas doenças que a gente citou há pouco, tá? Então, um indivíduo que eventualmente não seja tão obeso, esteja 25, 30 quilos acima do peso, mas essa gordura esteja concentrada no abdômen, provavelmente ele é muito mais grave do que um indivíduo que esteja 60 quilos acima do peso, com uma gordura mais distribuída. Então, isso é uma coisa importante de avaliar, que somente o peso, somente o IMC não é um dado que isso eu não obtenho com essas métricas. Então, a gente usa cintura abdominal, nós temos a bioimpedância, que é um exame que consegue estratificar muito bem isso, e entender qual é o tipo de obesidade, porque tem obesos e obesos, certo? Agora, no que você falou em relação à cirurgia da obesidade, em relação a essas comorbidades, claro, se a doença está relacionada à gordura visceral e eu vou fazer uma cirurgia e essa gordura vai diminuir, eu vou ter uma melhora substancial de todas as doenças que estão relacionadas a essa obesidade, certo? Mas tem um ponto importante. Isso há cerca de 15, 18 anos atrás, um cirurgião nos Estados Unidos chamado Walter Porres, isso foi observacional. Ele operava os pacientes obesos, fazia a cirurgia da obesidade, e ele começou a observar que os pacientes que eram diabéticos e que faziam essa cirurgia, entravam diabéticos no hospital e saíam, entre aspas, sem o diabetes. E eles ainda não tinham perdido peso, porque a perda de peso ela se dá no médio prazo, no pós-operatório. Então, alguma coisa estava acontecendo ali e ele teve essa percepção. Então, eu quero falar para vocês que hoje, muitas das medicações que se tem no mercado para se controlar o diabetes, e houve uma revolução na farmacologia do tratamento do diabetes, se deve à descoberta, através da cirurgia, de mecanismos que conseguem controlar o diabetes, que levaram os pesquisadores a estudarem, porque ninguém sabia. Você fazia a cirurgia da obesidade, o paciente era diabético e o diabetes inicialmente desaparecia. Então, hoje nós sabemos, existem vários fatores. Você trabalha no aparelho digestivo. O aparelho digestivo, os endócrinos podem confirmar o que eu vou dizer, é o maior órgão endócrino que nós temos, é a maior glândula que nós temos. Ela produz hormônios em praticamente todos os segmentos. Quando nós operamos em algumas técnicas, o que nós fazemos? Nós mudamos a anatomia que Deus criou, certo? Essa mudança anatômica promove uma mudança também hormonal e bioquímica, certo? Que favorecem, aí tem mecanismos específicos que favorecem o controle do diabetes independente da perda de peso. É por isso que ano passado, em setembro, o Conselho Federal de Medicina, devido a muitas evidências, estudos científicos de boa qualidade, pelo fato de esses estudos terem demonstrado esse benefício, o Conselho Federal de Medicina aprovou a cirurgia metabólica, que a gente chama, que nem é a cirurgia do diabetes, metabólica, para pacientes diabéticos com obesidade grau 1. Então, não é o obeso mórbido. Porque você tem obesidade, você tem sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, que é a mórbida, superobesidade, superobesidade. Então, estamos falando de obesidade grau 1, aquele pontinho acima do sobrepeso. Metabólica, redução do... A cirurgia metabólica, na verdade, a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para o obeso, ela sempre vai ser metabólica. Por quê? Porque a obesidade é uma doença metabólica, entendeu? Só que se entendeu que o paciente não precisa estar com um grau de obesidade avançado, para ele tendo uma comorbidade metabólica, como, por exemplo, o diabetes, a dislipidemia, a hipertensão, a apneia do sono. Esse paciente vai se beneficiar com a cirurgia
sem precisar estar com superobesidade. Então, obesidade grau 1 associada a essa síndrome metabólica já é uma indicação aprovada pelo CFM para a cirurgia. Boa noite, obrigada pelo convite, Cristóvão. Existem pacientes que são mais propensos às questões psicológicas no que diz respeito à ansiedade, ou de repente uma frustração, ou um arrependimento por ter feito a cirurgia? Então, você está perguntando se o paciente operado tem alguma se de repente ele é afetado psicologicamente, se existe um tratamento aí, se você de repente tem uma equipe que acompanha, né? Já faz isso antecipadamente. Exatamente, Renata. Por isso que nós temos que envolver o psicólogo e frequentemente o psiquiatra na equipe para que se faça essa avaliação. O paciente que é obeso, na verdade, existe o fator genético da obesidade. Nós sabemos que filhos de pais obesos, se os dois pais forem obesos, ele tem 60% a 70% de chance de ser obeso. Se um pai for obeso, 40% a 50%. Então, existe o fator genético. Só que é difícil nós discernirmos até que ponto o fator genético tem... Qual o peso do fator genético num ambiente familiar onde os hábitos são obesogênicos, né? Então, você tem filhos de pais obesos. São obesos por conta da genética ou por conta dos hábitos daquela família? Eu acho que junto os dois, né? Então, você tem a predisposição e vem o gatilho, que é o ambiente, e isso favorece ao desenvolvimento da obesidade. Mas, veja, o carboidrato ele é um excelente antidepressivo. Você sabia disso? Por conter açúcar? O carboidrato ele estimula um receptor de um neurotransmissor que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Mas não só, o perigo não é a serotonina. Porque a serotonina, o receptor da serotonina, ele nunca vai ser superestimulado. Mas o da dopamina, sim. Então, a dopamina é o hormônio do prazer. Então, nós estamos falando de prazer e felicidade. Serotonina, felicidade, dopamina, prazer. O carboidrato, de imediato, ele traz prazer. Certo? O que acontece? Quando você começa a estimular os receptores da dopamina no núcleo accumbens, no hipotálamo, esse receptor, ele começa a ficar resistente. Então, você come um alimento, você tem aquele rebote de prazer. Certo? E os alimentos hoje são produzidos para isso. A indústria alimentar trabalha nisso. Além de serem saborosos, eles também te traz prazer. O prazer meio que anestesia aquela ansiedade. Então, você está ansioso, você está triste, você come. E você vai criando uma resistência. O que significa isso? Para você obter a mesma sensação de prazer, como os receptores ficam bloqueados, você tem que comer mais. Você tem que aumentar a quantidade. Então, isso aí vai criando um ciclo vicioso. E você vai ganhando mais peso. E você vai ficando mais triste, vai comendo mais para... Então, é um ciclo vicioso. E os alimentos hoje, os alimentos industrializados têm esse potencial. Por quê? O que tirou-se dos alimentos industrializados? A fibra, que são polissacarídeos que não são digeridos e que diminui a absorção, que diminui o índice glicêmico dos alimentos. Então, quando você tira a fibra, por que se tirou a fibra dos alimentos? Para que eles possam ficar na prateleira dos supermercados por muito tempo, sem que eles percam a sua capacidade de serem consumidos, e mantendo o paladar e podendo ser congelados e atravessar o mundo de um país para o outro. Se você pegar uma laranja, por exemplo, e colocar no congelador e ela congelar, no dia seguinte você descongelar e tentar comer essa laranja, você não consegue. Ela está uma papa. Então, você não consegue manter um alimento processado se ele tiver fibra. Não seria processado. Um alimento com fibra não é durável. Entendi. Então, é mais ou menos assim que funciona. Só para complementar, então, nós fazemos um trabalho de avaliação pré-operatória. O paciente que tem algum indício de que psicologicamente precisa ser trabalhado, ele deve ser trabalhado. O papel do psicólogo, do psiquiatra é esse. Nós vamos tirar essa fonte de prazer do paciente, que é a comida. O cuidado é que ele não desvie essa fonte para outras situações. Compras, o marido fica chateado. Cigarro, álcool. Tudo é fuga. Tudo isso tem que ser cuidado. Tudo vira fuga. Pode virar, né? Então, por isso que o paciente precisa ser acompanhado. Esse é um assunto que renderia um programa inteiro, né? Porque a gente vive a era da ansiedade. Vocês podem convidar a minha psicóloga para vir. Tá bom. A gente vai precisar fazer o primeiro intervalo. Ok. O Roda Viva volta já já.
Olá, estamos de volta com Roda Viva Amazonas. Você nos acompanha na TV aberta 2.1, na NET, Canal 13, redes sociais e no aplicativo Mano também. Além da Rádio Cultura, ondas tropicais chegando aí em toda a Amazônia e no planeta também. Doutor Vitor, nesse momento, a gente está tendo um momento especial da Lua. Já já a gente vai ver que diz que a Lua influencia na dieta, influencia aí na vida das pessoas. Eu quero mostrar as imagens que a gente... Aí, ó, vamos dar uma olhadinha lá. Essa imagem é ao vivo, está sendo feita aqui na plataforma, aqui no primeiro andar da TV Cultura, aí do Parque das Antenas. Por que essa lua é especial? Primeiro que ela é a última de 2019, né? Ela marca o início aí do equinócio de outono aqui no nosso hemisfério sul e o fim do inverno e início da primavera lá no hemisfério norte. Ela está ligada a várias coisas, né? Tá ligada à questão da fertilidade, não só da terra, como também das pessoas, e é chamada lua de minhocas, porque influencia muito na agricultura. E é claro que mexe também com as marés, né? Tem pesquisas de grandes centros, a NASA pesquisa muito essa proximidade da Terra, por isso que a gente deu essa atenção aqui. Eu vou aproveitar a dica, a questão da alimentação das pessoas, o tratamento, ele está ligado também a uma educação, a uma orientação de alimentação? Sim. Antes de mais nada, eu sou fã da Lua. Fã da Lua? Sou. Mas sim, a dieta tem tudo a ver. A dieta. Eu vou falar que na década de 70, o governo norte-americano travou uma batalha entre alimento gorduroso ou carboidrato. E na época se entendeu que era necessária uma redução de 10% das gorduras da dieta. Quando você tira 10% de alguma coisa, você vai... Que época foi? Final da década de 70. 70. Quando você tira alguma coisa, você obviamente vai ter que substituir por outra, e o que se fez foi aumentar o carboidrato. Então não se diminuiu as calorias, entretanto, proporcionalmente a quantidade de carboidrato aumentou. E aumentou, sobretudo, a custa de carboidrato simples. Os rótulos dos alimentos que nós temos hoje à nossa disposição no supermercado, às vezes eles não nos dizem toda a realidade ou de uma forma que não fica muito clara. Então é difícil hoje você comer de forma adequada, mesmo buscando. Então nós precisamos comer alimentos integrais, vegetais, frutas. É mais caro. Então você comer de forma saudável hoje é mais caro do que você alimentar-se com alimentos processados, industrializados. Isso é fato. Então, obviamente, você vê que a população pobre, ela tem um índice de obesidade alarmante em países subdesenvolvidos. A obesidade hoje ela é mais importante do que a desnutrição. Olha isso. Então, mais do que em países subdesenvolvidos, você tem problema maior com a obesidade do que com a cólera, do que doenças como, por exemplo, o HIV. O que quer dizer isso? Que alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, não é só a genética, é o que se oferece hoje para que você ingira no seu dia a dia. Tá? Então, o fator alimentar associado ao fator comportamental que o ritmo de vida, o estilo de vida hoje moderno oferece, é uma tempestade perfeita, né? O alimento inadequado, é a falta de exercício físico, a tecnologia à nossa disposição, nós nos mexemos muito pouco, tudo que se fazia antigamente usando o corpo praticamente não se faz mais, e isso nos torna preguiçosos. Uhum. E obviamente que é um fator que vem ao longo dos anos se somando e criando um contexto que gera obesidade. Então pode-se dizer que a obesidade pode ser tratada como saúde pública, né? É uma questão de saúde pública. Com certeza. O SUS hoje já oferece alguns tratamentos para essa questão da obesidade? Sim, o SUS oferece, já é hoje viabilizado pelo SUS a cirurgia por videolaparoscopia, mas nós sabemos que os recursos no nosso país são muito poucos e que as filas são gigantescas. Entendeu? Então, é complicado. Queria lhe perguntar, a gente fala da obesidade, mas assim, uma coisa que me intriga
é exatamente do ponto de vista do paciente, desse cidadão que chega lá com o senhor. Normalmente, ele é uma pessoa que já tentou fazer de tudo e não consegue. Existe algum estudo que identificou por que essas pessoas não conseguem, por exemplo, ter hábitos, primeiramente, ter hábito saudável, ou isso é um problema psicológico, é um problema genético, ou é simplesmente falta mesmo de vergonha na cara? Não, não é não. Não é não. Eu costumo dizer para os pacientes que chegam, porque os pacientes que chegam lá no consultório já estão naquela ponta, né? Já desenvolveram obesidade. Então, são pacientes que já tiveram esse problema se desenvolvendo ao longo de 5, 10, 15 anos. E eu posso dizer que a maioria deles são vítimas do contexto social, que envolve tudo aquilo que nós falamos. Tá. Mas um fato importante é que a partir de um determinado momento em que você está acima do peso, o seu metabolismo já se adaptou a esse excesso de peso. Então, quem já não tentou fazer uma dieta e perdeu uns quilos e depois recupera? Sim. Às vezes você passa aí jejuando aí 2 semanas praticamente, né? E, pô, eu perdi 1 quilo. O que está acontecendo? Isso é seu metabolismo jogando contra. O paciente que está obeso, mórbido, e já tem isso há alguns anos, ele tem um inimigo oculto dentro dele, que é o metabolismo dele, que não vai mais permitir ele emagrecer. Então, se acostumou ali. Se acostumou. E é por isso que os pacientes operam. Quem é que quer ser operado? Ninguém, né? Não é? Quem é que quer ter um corte, quer submeter-se a um procedimento invasivo para resolver um problema que, teoricamente, ele poderia resolver? Não pode. Não pode. 98, 99% dos pacientes obesos não conseguem ter controle da doença. Enfim, vai lá. Vai lá, Renata. Primeiras damas. Obrigada. Quem procura mais? São os homens ou as mulheres? Não, as mulheres. 70%. Mais pela questão estética, então, Eu ou acho. pela questão de saúde? É um problema de saúde, mas a mulher parece que é mais atenta, né? Ela quer melhorar mais do que o homem. O homem parece assim, Mas não por estética. É uma questão mesmo Não, de saúde. a cirurgia da obesidade, veja bem, eu considero a questão estética uma questão de saúde também. Tá. Quem é que gosta de ser discriminado? Tá. O obeso não é discriminado? Você vai num avião, você tem poltrona para obeso? Não. Você vai no teatro, você tem poltrona para Eu obeso? digo estética quando aquelas pessoas, principalmente as mulheres, elas se acham gordas, mas não são gordas. Essas não tem que Mas operar. está na cabeça que ela está gorda, ela está se sentindo gorda. O senhor tem que convencer que ela Claro, nós temos critérios para indicar procedimento cirúrgico. Nós temos os critérios que são estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e nós temos que estratificar o tratamento. O paciente com sobrepeso não vai para a cirurgia, mas pode associar o excesso de peso a um tratamento endoscópico, não cirúrgico. O paciente que está com um grau avançado de obesidade vai para uma das técnicas cirúrgicas, são várias, você tem que identificar o que é melhor para aquele paciente. Então você vai do tratamento clínico ao tratamento endoscópico, que hoje já existem vários. Você pode fazer para o paciente que não tem indicação de cirurgia, havia um gapzinho, havia uma lacuna do paciente que tinha um excesso de peso, mas não era tão obeso para operar e também não tinha um peso ideal. O que fazer com esse doente? Esse doente também tem uma memória metabólica. Esse doente também tem um metabolismo que dificulta a vida dele. E o que fazíamos com esse paciente? Dieta, uma medicação? Falhava. Então, hoje você já tem alguns recursos endoscópicos que são ferramentas menos potentes que a cirurgia, mas do tamanho certo para o problema daquele paciente. Entendeu? Então, você tem como avaliar isso. Tudib, a gente falou de preparação agora há pouco, queria ampliar a pergunta da Renata, mas falando do final do tratamento e o início de uma nova vida, né? E aí eu pergunto porque eu tenho alguns amigos que voltaram a engordar e se tornaram obesos novamente, né? Não estaria aí eu vou usar a expressão que o senhor usou, uma lacuna entre esse período pós-operatório e até o momento em que ele começou a engordar de novo, um processo psicológico, de acompanhamento psicológico, como que se faz na preparação? Não teria aí uma lacuna? E esse gap não poderia ser fechado de alguma forma? Porque difícil. Difícil, né? Exatamente. Já lhe respondo que é difícil. As estatísticas mostram 40% a 60% de follow-up, de acompanhamento dos pacientes operados nos serviços que têm bom controle dos seus pacientes. Então, nós temos perda aí de 40% a 60%. Sim. Então, a gente não sabe o que acontece com esses pacientes que não voltam no consultório. Voltam no primeiro ano. É muito comum eles voltarem no primeiro ano, ano e meio,
e depois começam, parece que, assim, não preciso mais. O que eu falo para meus pacientes é o seguinte, a maioria dos pacientes obesos, mórbidos, não nasceram obesos. Eles são fruto do ambiente em que se desenvolveram, com o padrão da alimentação que tiveram, com o hábito de vida que desenvolveram, com a genética que carregaram, enfim, foram frutos disso. E se tornaram obesos e agora ficaram reféns do seu próprio metabolismo, que não os permite mais emagrecer e sustentar a perda de peso. O que é que faz a cirurgia? A cirurgia desarma essa memória metabólica. E é por isso que a cirurgia funciona. Mas desarmar a memória metabólica significa dizer a esse paciente que ele vai ter uma chance real de perder peso, porque ele vai emagrecer e não vai haver o rebote metabólico. Mas assim como ele não nasceu obeso e tornou-se obeso, ele está tendo uma segunda chance. Se ele voltar a errar nos hábitos ao longo dos anos, ele vai voltar a tornar-se obeso. E é isso que acontece com o reganho de peso. Não tem mágica. Você não consegue manter um indivíduo com um peso adequado se os hábitos dele não forem compatíveis. Agora, isso requer treino, porque ele vem de 15, 20 anos de hábitos inadequados e você tem que transformar. A cirurgia é uma ferramenta muito forte. Ele tem que estar envolvido num ambiente multidisciplinar para tratar todos esses aspectos. Dos 40 e 60 que os senhores acompanham, qual é o resultado? O reganho de peso, aí então, dos que acompanham, vamos colocar assim, 5 anos de acompanhamento, dos que acompanham, 15 a 20% começam a ganhar peso. Mas se o paciente vai no consultório, você detecta. E aí você atua em cima desse caso. O problema é o paciente não voltar. É não fugir do problema. Quando ele não volta, você perde o controle. Se ele está lá, está acompanhando, está se cuidando, ele sente que ele precisa, que também é lógico, se o paciente entendeu a dinâmica da coisa, adquirir os hábitos adequados, esse paciente realmente ele não precisa. Ele vai fazer o controle dos exames laboratoriais, uma endoscopia para checar como é que está a cirurgia, mas ele já internalizou um hábito de uma pessoa que tem a rotina saudável. E é o que a gente quer. O senhor falou... Só um pouquinho, vamos fazer uma rodada aqui do telespectador, né? Okay. O pessoal, para variar, logo desde o início, está querendo saber de custos, né, doutor? Se é possível fazer um tratamento desse além do SUS. Quais os custos da cirurgia? O Raimundo Oliveira, lá do Dom Pedro. E o Tobias Correia Val, pergunta sobre o perigo da doença do refluxo. Sinto muita azia e má digestão e agora estou sentindo dores no peito, inchaço, como se eu estivesse cheio. Não sei se ele é obeso. Vou falar as duas coisas. A questão de custo ela é muito relativa, depende do tipo de tratamento, do tipo de cirurgia, do tipo de procedimento endoscópico, enfim. Mas vale se ressaltar que muitos planos de saúde, a maioria deles, quando o paciente tem a indicação precisa, eles cobrem a cirurgia. Entendeu? O paciente que não tem plano, obviamente, não vai ter esse recurso. E o custo vai ter que ser orientado individualmente, de acordo com o tipo de tratamento que for feito. O SUS tem uns procedimentos limitados para atendimento? Não, o SUS tem, assim, a limitação do SUS é recurso. Recurso, porque é uma cirurgia que custa uma fila longa? Tem uma fila muito longa, entendeu? Muito longa. Eu não vou saber dizer exatamente qual o tempo de espera, porque isso vai depender de cidade para cidade, mas é óbvio que a obesidade... Você vê, Manaus hoje está com 23,8% de obesidade, que é a campeã nacional. Primeira da lista. A média nacional é 18,9%, Manaus está com 23,8%. 53% de sobrepeso. Então você está falando da maioria, né? Sobrepeso, obesidade, um nível importantíssimo. Então o SUS não vai conseguir ainda, pelo menos no curto prazo, vencer essa fila, vai ser difícil. Quanto ao refluxo Quanto ao refluxo, se o paciente, nós estamos falando aqui de obesidade, então... Eu vou raciocinar que esse indivíduo é obeso. Tá. O paciente obeso, ele tem como uma das comorbidades o refluxo. Porque o que acontece? Principalmente na gordura abdominal, aquela que a gente falou, a gordura visceral, no abdômen central. Você aumenta a pressão intraabdominal, comprime o estômago e você reflui mais facilmente. Então, hoje, por exemplo, não se opera mais doença do refluxo em obeso com a técnica apropriada para um indivíduo não obeso, que é a funduplicatura. Você faz uma outra técnica, que chama bypass gástrico, que é uma técnica bariátrica, que é excelente para corrigir o refluxo do obeso. Só para fechar, 3 para cada, 3 para vocês e 3 aqui também. Tá bom. Existem algumas vertentes na internet que defendem a não cirurgia e as dietas low carb.
E existem pacientes que foram prejudicadas por essas dietas e precisaram fazer as cirurgias. Sim. Bate. Olha, quem disser que é contra a cirurgia num paciente com indicação cirúrgica, não faz o menor sentido. Tem que estudar, né? Eu acho. Estudar a literatura adequada. Porque você encontra, se você for pesquisar a literatura na internet, você vai encontrar o resultado que você quiser. A diferença é você ter o discernimento para entender se um estudo é adequado ou não. Então, o que mais tem na literatura séria e bem conduzida são estudos comprovando a eficácia da cirurgia e a ineficácia do tratamento clínico, qualquer que seja ele, no paciente obeso mórbido. Ok, Alvinho, chega de te interromper, vamos lá. Não, é que eu fiquei curioso quando o senhor falou que existia um gap entre a cirurgia, a necessidade da cirurgia e aquilo que você consegue fazer através do tratamento clínico e que isso foi suprido com novas técnicas via endoscópica. Que técnicas são essas? Porque eu acho que a boa parte da população não conhece como é que funciona isso. Eu lembro vagamente de um negócio que chamava de balão, é isso? O balão é uma das técnicas, existem vários modelos de balão. Então, aí nós estaríamos falando de pacientes com sobrepeso e obesidade grau 1, que é a indicação do balão. O balão é colocado através de endoscopia, mas qual é o fundamento? Nós driblamos a memória metabólica. Se o doente não é tão obeso, a memória dele, metabólica, o inimigo, que é o metabolismo, ele não é tão forte. Então, é assim, um inimigo tão forte, eu preciso só de um 22. Um inimigo muito forte, eu tenho que ter um R15. É mais ou menos, a cirurgia é o R15, para tratar a obesidade mórbida. A obesidade leve e sobrepeso, eu preciso de um 22, que é o balão. O balão é colocado através de endoscopia, sob sedação. O paciente coloca o balão e vai para casa no mesmo dia. Essa prótese de silicone ela é introduzida dentro do estômago, vazia, e lá dentro ela é preenchida com volume proporcional ao volume do estômago, isso é individual, de maneira que ela ocupe mais ou menos 1/3 do volume do estômago. Sai o endoscópio e a prótese fica, hoje você já tem próteses que permanecem 1 ano no estômago. Então, a informação, você tem baroreceptores no estômago, que são receptores de pressão. Então, eles vão estar o tempo inteiro sendo estimulados, então a sinalização via esses receptores para o teu cérebro é que o teu estômago está cheio. Ele está cheio, não é comida, mas ele está cheio, é o balão. Então, isso limita a tua condição de comer. O balão também reduz, por contato, a produção de um hormônio que chama grelina, então, que é o hormônio que te dá a sensação da fome. Isso também ajuda o paciente a aderir à dieta. E ao longo desse 1 ano, não adianta o paciente colocar o balão, daqui a 1 ano voltar para tirar. O que é que nós queremos? Que ele mude os hábitos, para que quando ele tire o balão, ele continue seguindo isso. Certo? Exato. Então, esse é o raciocínio. Existem outras técnicas endoscópicas, já existe uma técnica que em 2013 foi iniciada nos Estados Unidos, que chama gastroplastia endoscópica. No Brasil, a Anvisa já aprovou o equipamento, onde você faz sutura no estômago através de pontos, através da endoscopia. Então, você tubuliza o estômago. O estômago é uma bolsa grande, com 1,5 litro, você deixa essa bolsa com mais ou menos 300 ml. Você isola algumas partes. Você reduz, você faz uma plástica no estômago pela endoscopia. Entendeu? Então, método ambulatorial também. Então, Dili, falando de alimentação, até relacionando ao dado que o Cristóvão falou, o senhor também colocou aqui para a gente, existe uma cultura alimentar errada, o que nos coloca nesse índice negativo? Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Pois é, eu acho que a farinha ajuda muito, né? E os refrigerantes? Hoje, olha, vamos lá. Eu vou considerar assim, na nossa época de juventude, na sua não, você é mais jovem, mas na nossa época de garoto, você conseguia comer depois das 10 da noite na rua? Não. Você imaginou alguma vez na sua vida que um posto de gasolina era um local apropriado para você comer? Não. A cultura alimentar mudou. Mudou, então você encontra comida processada a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar. Então, não tem como lutar contra isso, é difícil. O que a gente está tratando, veja, de uma vertente do problema, que é o doente que já está obeso, certo? O que se precisa, e isso por isso que é saúde pública, porque a gente não vê nada, nenhum movimento no sentido de abortar essa evolução que está acontecendo. Nós não conseguimos, o cigarro há 30 anos era charme você fumar. Sim. Hoje, quando você encontra alguém fumando, pô, esse cara fuma. Campanhas. Antigamente os atores
E as atrizes fumavam, eram charme, estavam no cinema. Todo mundo queria imitar. Certo? Eu já ia fazer essa analogia, né? Se tivesse nos alimentos, ó, esse alimento aqui vai te engordar, caboclo. E não é só isso, não é só isso. Por exemplo, taxar, sobretaxar os alimentos processados, torná-los mais caros. Sim. Dar subsídios para os alimentos saudáveis para que O eles sódio fiquem já mais se baratos. conseguiu, né? O sódio Pois já se... Quer ver um outro exemplo muito claro? Nós não usávamos cinto de segurança. Sim. Hoje todo mundo usa. Isso é campanha pública. É conscientização. Isso não acontece da noite para o dia. Mas aos poucos você vai até que você torna isso lei. Você torna isso lei. E daí funciona. Porque, olha, se não fizermos nada, em 2025 o sistema de saúde pública vai quebrar. 75%... 2000 e quanto? E 25%. Tá. 75% das internações hoje, elas se dão por doenças causadas pela obesidade. Muito, hein? Daí eu estou falando de diabetes, de hipertensão, das dislipidemias, das esteatoses hepáticas, demência, cânceres. Porque, olha, o indivíduo obeso mórbido, sobretudo aquele com gordura visceral, ele é um indivíduo hiperinsulinêmico, ele tem insulina sobrando. Entendi. E a insulina, ela desenvolve toda essa cascata. Entendi. Renatinha, a gente vai ter que ir para o intervalo, mas você vai garantir a pergunta para a gente ser bem isonômico. Vamos lá. Tá bom. O senhor estava falando que aqui em Manaus já se houve muito avanço. Hoje as pessoas ainda estão viajando para fazer esse tipo de cirurgia, né? Manaus já tem mais profissionais habilitados para isso. Tem. Em relação a preço, fora é mais caro, é mais barato ou está equiparado aqui? Manaus está dentro aí do circuito do mesmo valor, da mesma profissionalização, da mesma competência? Só pra- Agora o Certo, senhor né? vai responder só depois do intervalo, tá bom? Roda Viva Amazonas, volta já já. Roda Viva Amazonas está de volta aqui no centro, Dr. Vitor Dibi. E aqui com a gente, Agnaldo Oliveira aqui na minha direita, Álvaro Corado aqui à minha esquerda, Renatinha Félix e o nosso artista plástico, cartunista, Euros Barbosa, que eu já estou vendo ali os detalhes, está ficando muito bom a caricatura dele para o doutor Vitor. Você nos acompanha também ao vivo pelo Facebook, né? E pela Rádio Cultura, Ondas Tropicais, também pelo aplicativo Mano. E a Renatinha, só para se vingar da gente, fez 3 perguntas para o senhor no bloco passado. O senhor lembra ainda? Quer que eu repita? Eu vou responder o que eu lembro. Tá. Aí se faltar alguma coisa, você pergunte novamente, tá? Pois não. Condições e equipes treinadas aqui nós temos. Hoje é impossível você não acompanhar o que há de mais moderno no mundo com a tecnologia que nós disponibilizamos hoje de acesso, né? O que precisa só é você se dedicar. Então, sim, respondendo a sua pergunta, nós temos equipes treinadas em Manaus. Eu vou lhe falar com a mesma competência dos grandes centros no Brasil, São Paulo, Rio, qualquer cidade. Entendeu? Nada a dever a nenhuma equipe. Custo, eu não vou saber lhe responder. É difícil falar de custo, porque isso depende, é muito individual, cada profissional julga o quanto vale o seu trabalho. Uma coisa eu lhe digo, quando você procura um médico, você não está procurando um objeto. Não é como você, por exemplo, comprar uma televisão. Se você for na loja A, você encontra aquela televisão, na loja B você encontra a mesma televisão, o preço varia, eu vou comprar mais barato. Cirurgião não é assim. Eu acho que médico não é assim, né? Então você tem que pesquisar o histórico do médico e saber os resultados que ele já oferece a partir de pacientes que já foram tratados por ele. Eu acho que isso é o mais importante. E a questão da obesidade infantil? Tem muita criança também que sofre de obesidade 10 a 12% mórbida. no nosso país de obesidade infantil, é muito. Elas aquilo podem que nós fazer falamos. também cirurgia? Não, no Brasil a idade limite é 16 anos. Tá? Menor do que isto, casos selecionados. Sempre, obviamente, com a autorização dos pais, mas
com uma avaliação, porque assim, o paciente estiver em crescimento, em fase de crescimento, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Você quer ajudar, você não pode causar nenhum dano ao paciente. Em alguns países, por exemplo, na Espanha, se faz cirurgia em pacientes com 8 anos de idade. Entendeu? Um dado importante, na Índia, nos países orientais ali naquela região, na Ásia em si, a obesidade é diferente da nossa. Então a indicação de cirurgia, ela se dá com níveis de IMC menores. Geneticamente eles são mais doentes do que nós. Então hoje, aqui no Brasil, se indica cirurgia a partir de 35 de IMC e cirurgia metabólica a partir de 30. Lá, a partir de 27 e a partir de 24 de IMC. IMC é índice de massa corporal, que é a relação do peso com a altura. Então, assim, o paciente não precisa estar com menor índice, menor grau de obesidade, eles são operados. Por quê? É a questão da doença visceral dele, da gordura visceral. Então, é isso que tem que ser considerado. Eu acho que o paciente ele tem que ser visto de forma individualizada. Quando a gente fala, o paciente obeso mórbito com IMC de 35 a 40, se ele tiver alguma comorbidade, ele vai ser operado. Ou se ele tiver acima de 40, com ou sem comorbidade, ele vai ser operado. Isso é o geral. Agora, quando você está atendendo doente no consultório, você não está atendendo a população, você está atendendo aquele paciente. Indivíduo. Você vai estudá-lo. Você vai estudá-lo, vai identificar e vai julgar se a cirurgia para ele é indicada. Se você vai ajudá-lo, se você vai beneficiá-lo com a cirurgia. E daí você usa a mão de alguns recursos que o IMC não te dá. O índice de massa corporal foi um parâmetro que foi desenhado em 1991, nos Estados Unidos, quando a cirurgia da obesidade ainda era aquele desastre, muita gente morria. Então eles criaram um parâmetro de dificuldade muito grande para indicar a cirurgia. A cirurgia hoje é outra, entretanto o parâmetro continua do de 91. Então, no consultório você tem como julgar e tem parâmetros muito mais específicos, muito mais eficazes para você identificar se um paciente X ou Y não tem indicação de cirurgia. Existe alguma sociedade, algum país modelo de alimentação que não tenha índices alarmantes? Japão. Mas até lá já está chegando, o McDonald's já chegou, né? Mas sim, mas o Japão, eles têm uma cultura um pouco diferente. Eu queria, em todo atendimento personalizado, como o senhor acabou de dizer, o primeiro contato se dá, eu vou usar um termo técnico, a primeira análise chama-se anamnese. Não é isso? Pois é, dentro dessa anamnese, no seu caso, quando o senhor indica a cirurgia? Quais os casos em que a indicação cirúrgica é de fato mais importante ou o senhor recomenda que seja feita? O paciente que tenha a síndrome metabólica, o paciente que a gente observa que o fígado dele já está doente, consequente da obesidade. Triglicerídeos elevados, colesterol. Não necessariamente todos, um ou outro, ou uma associação desses itens. Resistência insulínica, que é o pré-diabetes. Exatamente, que é o estágio que antecede a doença em si, o diabetes. Né? O paciente que tem apneia do sono, frequentemente tem síndrome metabólica. A apneia do sono está muito relacionada à obesidade central. Você imagine um indivíduo... Quem tem apneia do sono, para quem não sabe, é um indivíduo que para de respirar durante a noite. Sim. Ele ronca. Mas o que acontece? Ele tem aquela obesidade central que vem até a região cervical e a gordura na região da laringe também existe. A hora que ele relaxa a musculatura, quando dorme, essa gordura meio que obstrui parcialmente a passagem do ar. Então ele ronca. E essa obstrução pode chegar no ponto tal que o ar não passa. Então tem um momento que ele fica ali sem respirar 30 segundos, 40 segundos, até que ele dá uma pseudo-despertada. Ele puxa o ar como se estivesse tentando sobreviver. Isso acontece no nível subconsciente, o paciente não lembra disso. Só que num paciente com uma apneia grave, esse evento pode ocorrer 200, 300 vezes ao longo de uma noite de sono. Caramba! Então ele não consegue completar o ciclo do sono, que é fundamental para uma vida saudável. E a sensação no outro dia de um cansaço... É assim, exatamente. O paciente, eu até já sei quando ele tem apneia. Ele chega no consultório e já tem aquela cara de cansado. Se você começar a falar um pouquinho mais baixinho, ele dorme. Ele dorme dirigindo. Ele não tem concentração, ele é irritado, porque ele, imagina, perda de sono crônica. Então, e normalmente o parceiro sofre também, né? Esposo ou esposa. Entendeu? Aproveita então, o tratamento da obesidade, a cirurgia da obesidade, é uma das coisas. Você tem quase 100% de resolução da apneia do sono
E grande parte disso, eu diria que 80% disso ocorre nos primeiros 2 meses de pós-operatório. Agora eu queria aproveitar o que o senhor está falando aí já de apneia e de sono. O sono, ele realmente é importante para a prevenção da obesidade? Muito. Mas é o que eu queria entender, é porque dormindo mais cedo você come menos, é isso na Não. base? Ou tem outra explicação técnica? Não, a explicação é a seguinte, quando a gente falava, né, pô, não vou dormir 8 horas porque eu vou perder 1/3 da minha vida, né? Se eu dormir 8 horas por dia, o dia tem 24. Se eu dormir 8 horas por dia, eu vou desperdiçar 1/3 da minha vida. É errado. Se você dormir menos, você está desperdiçando sua vida, porque o sono faz parte da vida. É no momento do sono que o cérebro limpa o lixo, lixo entre aspas, que são elementos tóxicos que estão circulando no teu cérebro. Entendeu? Para que você acorde revigorado, para que você... É como se você fosse uma bateria que descarregou durante o dia, à noite você tem que colocar, tem que plugar para recarregar, e no outro dia você está bem de novo. Se você não dormir bem, é como se a tua bateria estivesse sempre meio carregada só. Você entendeu? Hormonalmente falando, vamos dizer assim, existe um ciclo circadiano. O sono é a hora do quê? Da melatonina. Sim. Entendeu? Que é o hormônio do relaxamento. O dia é a hora do cortisol. Se você não dorme, quem tem apneia do sono, o cortisol fica ali alto ao longo da noite. O estresse. Que é o hormônio do estresse, o cortisol. E o cortisol está relacionado, sim, com a cascata na gênese da obesidade também. Olha. Você está entendendo? Então, dormir bem é, sim, fundamental. Doutor, vamos dar atenção aqui para o telespectador. A Lorena Couto, lá do centro, ela pergunta se os hospitais estão preparados para fazer a cirurgia no Brasil e se os hospitais públicos têm essa capacidade. Bom, eu vou lhe responder na minha experiência. Eu já tenho mais de 4.000 cirurgias realizadas. Total capacidade. Minhas cirurgias são... nós operamos habitualmente em 24 horas o paciente recebe alta. E vários hospitais Índice de complicação, sim. Os hospitais terciários de grande porte, todos têm capacidade. Todos têm. Tem. Inclusive os públicos. Tá. Com relação àquele seu comentário lá, o Emerson Queiroz, que ele é do setor tributário, é servidor público, ele disse que a maioria dos países do mundo tem taxado mais fortemente bebidas açucaradas como forma de inibir o consumo dessas bebidas. No Brasil, contrariamente, o Estado concede incentivos fiscais aos produtores que contribuem aí para o aumento dessa obesidade. Enfim. Sim, isso é um mercado, né? O mercado, a indústria alimentícia é um mercado bilionário. Então, assim, é difícil mexer com isso, né? Então, mas algo precisa ser feito. O senhor estava falando sobre a questão de riscos, porque eles diminuíram devido à evolução, né? A questão da tecnologia, mas ainda existem. Quais são esses riscos? É individualizado ou tem algum risco que todo mundo corre ali? O que a gente costuma falar? Se eu não preparar o paciente, ou se o paciente não me demonstrar uma sintonia que a gente precisa ter no pré-operatório para que ele chegue à cirurgia bem preparado, perdeu o peso, fez as avaliações todas, a psicóloga me deu o ok, a nutricionista me deu o ok, esse paciente ele vai com a média de risco que hoje é em torno de complicações, não estou falando de mortalidade, 1,1%, complicações. Mortalidade 0,17%. É muito baixo. Então, é mais ou menos, a pergunta não é, a cirurgia tem risco? O que não tem risco na vida? Até aqui, pode cair alguma coisa aqui em cima desse prédio, agora a gente está sob risco, certo? Mas a questão não é se tem risco, a pergunta é, o procedimento é seguro? Muito seguro. Um procedimento com 0,17% de mortalidade é super seguro. E quais são as complicações? As complicações cirúrgicas sempre envolvem sangramento, fístula, que é vazamento. Você vai grampear, você vai cortar o estômago. Assim, os equipamentos hoje eles estão muito desenvolvidos. É muito raro. Eu sempre gosto de falar da minha experiência, mas olha, vazamento, tem mais de 1.000 cirurgias que já se passaram sem vazamento, 0 de vazamento. Então, assim, é muito raro. Pode acontecer, pode, é mais ou menos como andar de avião, né? De vez em quando a gente tem medo, tem receio, alguns não têm, outros têm mais, mas a gente anda, e anda sabendo que é um transporte seguro. É muito mais arriscado você andar nas ruas e ser assaltado.
Nós falamos de IMC, mas não falamos de idade. A partir de que idade é possível 16 fazer? anos. Ah, 16 16 até 65 anos. Aguinaldo. Menos ou mais avaliação individualizada, né? Você faz uma avaliação Doutor Dib, personalizada. a gente vai ter que encerrar, né? Mas para encerrar, a gente tem perguntas que a gente não fez. Algumas o senhor respondeu na frente, que o senhor fala muito rápido e consegue atender várias perguntas ao mesmo tempo. Isso é bom também, né, para quem está assistindo. Mas o senhor tem mais um minuto para encerrar, do jeito que o senhor quiser. Bom, primeiro eu queria agradecer, Cristóvão, o convite, agradecer ao Aguinaldo, Renata, o Álvaro, ao Euros por estar aqui, me desenhando aqui, né? E foi um prazer enorme ter vindo aqui. Eu acho que é um tema sempre atual, falar da obesidade. É um problema de saúde pública. Nós estamos atuando hoje, eu lhe digo, só numa ponta, que é do paciente que já está doente. Eu chamo a atenção dos órgãos públicos para que atentem para isso. A sobrecarga aos hospitais públicos já é demasiada e vai ficar inviável em pouco tempo. 2025, o senhor falou. Então a gente é preciso que alguma atitude seja tomada. Enquanto isso, nós vamos tratando quem já está doente, porque quem já está doente precisa agora ou do tratamento endoscópico ou da cirurgia, não tem mais jeito. Nós temos que evitar que novas pessoas se tornem doentes. Eu quero agradecer a sua presença, chamar aqui o Euros Barbosa para fazer a entrega da charge. Presente do programa. Opa! E muito obrigado. Está todo mundo obrigado. Muito curioso. Se o senhor mostrar para essa câmera aqui, Aqui. pode aproximar mais aqui da gente, isso. Olha só. Como é o nome desse procedimento que ele colocou aí mesmo, com a redução lá? Aqui ele botou uma banda gástrica. A banda gástrica. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer ao meu colega Aguinaldo Oliveira, aqui à direita, Álvaro Corada, Renatinha Félix, agradecer ao Euros, aos colegas aqui também que nos filmaram, e a gente precisa encerrar com a sua inspiração, a Lua. A Super Lua, Isso. que ao vivo, né? Aí, direto aqui da Praça 14, aqui do prédio da TV Cultura do Amazonas. Semana que vem a gente retorna com mais um assunto relevante, com um convidado especial e sempre a sua participação. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até lá.